Uma aula bem suave. Eu não trouxe slides hoje, vai ser uma aula mais participativa possível, que a gente possa tratar desses quatro temas dentro dessa conclusão do livro, tá bom? Então, a minha primeira pergunta de provocação, de inquietação, é essa: existe batismo no Espírito Santo? Sim ou não? É simples, é sim ou não? Não tem? Sim, unanimemente sim. Tá, e o que isso significa, então? O que é, então, o batismo no Espírito Santo? Opa! O que significa o batismo no Espírito Santo? Se a gente concordou aqui unanimemente que existe, então me explique o que seria isso, né? Um novo nascimento. O Espírito Santo atuando. Poder para testemunhar. Bons termos, bons termos. Se pudesse resumir, explicar para alguém que não crê nisso, no batismo no Espírito Santo, ou que tem uma interpretação deturpada do que significaria isso, como você me explicaria o que é o batismo no Espírito Santo? Quem te disse isso? Onde está essa referência? De onde você tirou essa ideia, menina? Esse é o nosso desafio, né? Não, a provocação aqui é, assim, todos responderam, né, com termos bíblicos, e isso é muito bom, de chegar no final, na conclusão desse tema, a gente ter ferramentas. A gente já veio falando, com certeza, se você acompanhou, você já está familiarizado com a obra do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, como ele age na vida do indivíduo, do cristão e da igreja. Então, hoje a gente vai tentar amarrar isso e, lógico, tentando sempre olhar para uma referência bíblica que nos responda às nossas perguntas e as perguntas de outras pessoas que não conhecem, ou têm uma visão deturpada ou distorcida da ação realmente do Espírito Santo. Mas qual seria a referência, então, Priscila? Efésios, vamos conferir então, Efésios 1:13. Então lê para a gente, por favor. Tá, mas aqui eu não vejo a palavra batismo. Então volta para Atos, né? Quem além da Priscila concorda com o que ela disse e quer ajudá-la a trazer uma referência? Ah, tá. João Batista falando a respeito de um outro batismo com Espírito e com fogo, né? As duas imagens aqui. Tá, mas a Priscila, na explicação dela, ela falou de uma segunda bênção, uma capacitação além da conversão. E de onde surge isso? De onde ela tirou essa ideia? Por que isso é uma inquietação? Ou talvez um entendimento inadequado? Oi? Tá, o irmão está falando da interpretação do que aconteceu em Pentecostes. Exatamente. Mas isso foi mais aflorado nos séculos passados, mais recentes, né?
nos movimentos pentecostais contemporâneos, essa ideia de que não, a igreja precisa de uma segunda bênção, uma segunda visitação do Espírito Santo, e isso é marcado pela presença de quê? De poder, e principalmente dos dons espirituais, né? Então, sim, a gente pode ouvir, né, quando a gente vai falar sobre batismo no Espírito Santo, essa confusão pode ser causada por isso, né? Como se deveríamos ter sempre uma segunda, além da conversão, uma segunda experiência de poder, uma segunda experiência pentecostal marcada pelos dons, né? E aí eu já ouvi casos extremos de irmãos que creem, né, nessa doutrina de uma segunda visitação marcada principalmente o dom de línguas, para confirmar, acusando irmãos de teologia reformada ou tradicional, congregacional e batista, falando que essas pessoas, às vezes, não são nem salvas porque não demonstram os dons espirituais. Então, isso é delicado, e a gente tem que tirar algumas coisas da mesa aqui, né? Então, vamos olhar para o texto bíblico. O irmão queria falar, dar uma referência? Perfeito. Joel 2. Perfeito. Então vamos trazer tudo isso agora para a mesa. Joel 2 é a promessa do Espírito Santo, é a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo. Perfeito. 1 Coríntios também, 12, 12, 13. E Atos, e também Mateus 3, na proclamação de João Batista. Então, vamos colocar isso agora em ordem. Então, a gente tem uma promessa, lembrando, como que era no Antigo Testamento? A gente falou sobre as alianças já aqui, nas nossas aulas anteriores, falou sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na salvação, na regeneração, na justificação. A atuação do Espírito Santo era restrita, específica, sobre alguns. Então, ela é restrita, específica e sobre alguns. Qual é a promessa em Joel? Que ela ia ser plena para todos e de maneira não mais restrita, mas de uma maneira realmente que fosse independente de se é homem, mulher, jovem, velho, se você era sacerdote, se você era um membro, e para todos que fazem parte do povo de Deus. Então você tem Joel, a promessa. E o que João Batista está afirmando aqui em Mateus 3? Quando ele fala de um batismo diferente, de um batismo pelo Espírito Santo e com fogo. O que ele quer dizer aqui? Joel, né? Para explicar para a gente. Mateus 3. Perfeito. O fogo aqui seria o que o profeta Isaías, eu entendo que aqui ele está tratando de uma série de profecias, cumprimento de profecias. Você vai ver aqui em Isaías, capítulo 4, versículo 4, dizendo: quando o Senhor tiver lavado a impureza das filhas de Sião, e limpado o seu sangue do meio de Jerusalém, com o espírito de juízo, semelhante ao espírito de justiça, e com o espírito de fogo, Almeida, e junto com o espírito de purificação. Agora, resume isso tudo que você falou para a gente conseguir entender e ficar mais simples. O Espírito Santo e com fogo seria, então, um batismo só, mas uma ação... E
a purificação. Sim, então seria, resumindo, seria um batismo de salvação e condenação, mas isso acontece em um ato que desdobra em duas ações, vamos dizer assim, uma ação de salvação e uma ação de juízo. Eu, pelo menos, entendi assim. Eu entendo que ele trata de duas profecias. No versículo 11, ele está falando da salvação para os cristãos, os purificados com o fogo do Espírito Santo. O versículo 12 é uma referência a outra profecia que ele vai falar da palha que é queimada no fogo do inferno. Aqui. Então, sim, está tratando tanto de salvos e não salvos. Mas no versículo 11, pelo menos eu entendo que ele está tratando para os que serão purificados com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo. E você vai ver, por exemplo, em Malaquias, quando ele vai dizer aqui no capítulo 3, a partir do versículo 3, ele se assentará como refinador e purificador da prata, purificará os levitas e refinará como o ouro e como a prata, até que leve ao eu sou ofertas com justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável. Ok. Mas quando a gente olha para o batismo, a gente vê essas duas ações. Sempre que a gente olha, exatamente, de purificação, e no versículo 12 ele traz isso, ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no eiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, esse batismo com o Espírito e com fogo representava salvação e, ao mesmo tempo, condenação. Correto? Tudo bem até aqui? Acho que a gente está indo. Tá? Então, a gente já pode começar a tirar algumas coisas, né? Não, esse batismo com fogo não necessariamente é um fogo estranho, né? É um fogo purificador. É um fogo também que tem relação com justiça e juízo. Tá? Então, quando Deus age através do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, salvando, regenerando, convertendo, que a gente já viu nas aulas passadas, ele também age no aspecto de justiça, de juízo, trazendo a total compreensão da consequência do juízo eterno, na consequência da condenação eterna. Então, o batismo com o Espírito Santo, se a gente fosse resumir, é a própria conversão de todo aquele que crê. Todo aquele que crê é batizado com o Espírito Santo. Ele é selado, ele nasce de novo, e ele é, sim, batizado com o Espírito e com fogo. Ele é realmente batizado no Espírito Santo. Mas esse termo, batismo no Espírito Santo, ninguém deu uma referência onde ele aparece. Vai. Vamos lá, então, Atos 2, 2:38. Perfeito. Mas tem um texto onde fala batismo no Espírito Santo. É Atos 1:5. Vamos até lá. Atos 1:5. Aqui o que diz Atos 1:5? Pois João batizou com água e vocês serão batizados com o Espírito Santo. Tá? Versículo 8, o que diz? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então, aqui a promessa de que todo aquele que crê seria batizado, seria realmente batizado com o Espírito Santo. A gente tem que deixar claro isso, né? Às vezes, para evitar alguns excessos e interpretações erradas, a gente fala, não existe esse negócio de batismo no Espírito Santo. Não, calma aí, espera lá.
né, existe, o próprio Cristo está afirmando que todo aquele que crê vai receber o batismo com o Espírito Santo para ser revestido, inclusive, de poder. E que poder é esse? O movimento pentecostal contemporâneo, principalmente o neopentecostalismo, ele vai dar muita ênfase ao poder. E aí tem uma frase que diz que para quem busca poder, qualquer poder serve, né? Então, eles vão agregando outros poderes, né? Poder econômico, poder, sei lá, qualquer poder está servindo hoje em dia. Então, qualquer demonstração de poder acaba sendo confundida com a promessa aqui, com o foco do batismo com o Espírito Santo e a capacitação do cristão nesse sentido. Então, não é qualquer poder. É um poder muito específico, e a gente vai ver isso mais para frente. Então, resumindo essa primeira parte, né, o que seria, então, o batismo no Espírito Santo? Seria a confirmação, através da ação do Espírito Santo, na vida e na conversão do cristão, para que ele possa vir a crer e, assim, ser capacitado por Deus para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Tá? Então, um cristão cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, qual seria a evidência, né? Quais seriam as evidências de uma pessoa realmente batizada no Espírito Santo? Quem pode me ajudar? Uma vida de santidade, santificação. Dons e frutos. Mais o quê? Fé. Se for botar na ordem, né? Arrependimento, confissão, fé. Mais o quê? Será que a gente tem mais evidências de que uma pessoa é batizada no Espírito Santo? Testemunho, né? A pregação, a proclamação do Evangelho. Perseverança. Perfeito. Então, de novo, tirando algumas coisas, né? O movimento pentecostal mais carismático, ou que apela para essa ideia de um poder, de uma segunda visitação, e que a evidência é o dom, principalmente de línguas, você não vai encontrar respaldo bíblico para isso, para dizer que todo aquele que é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas. Isso não existe biblicamente. Você tem referências em Atos, a gente tem visto isso, de pessoas que eram convertidas e, consequentemente, falavam em outras línguas na sequência, mas isso não é uma regra. Tá? Você vai ver Paulo falando, por exemplo, lá em Coríntios, que muitos são os dons. Há uma diversidade de dons. Mas nem todos vão falar em línguas, nem todos vão ser apóstolos, nem todos vão ser mestres, nem todos vão ter dom de curar. Na diversidade dos dons, a gente vai falar mais isso para frente, tem unidade, mas não pode tirar daqui uma evidência. Olha, se você não fala em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo. Isso não, a gente não tem base bíblica para afirmar uma coisa dessa. Tudo bem? E quais são, então, as evidências? Gabriel falou, fé, mas o quê? Uma confissão correta de quem é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador Jesus Cristo. Capacitação para poder testemunhar de Jesus Cristo, individualmente, mas também coletivamente. O que a gente faz aqui como igreja também é a demonstração, uma evidência de que nós fomos, de fato, salvos e estamos vivendo no Espírito Santo. Na minha última aula, eu falei que a gente estava falando sobre regeneração e conversão. Eu falei que eu não consigo afirmar, olhar para uma pessoa que está passando na rua e falar, opa, você é salvo, opa, você não é salvo. Eu não tenho essa capacidade, lógico, mas a igreja, coletivamente, foi convocada a fazer isso em contexto público e em contexto coletivo. Lá em Mateus 18, a gente lembra da chave que liga e desliga? Então, a igreja, ela, através das evidências da conversão, da regeneração, do novo nascimento, ela reconhece, ela liga, né, esse cristão ao povo, ao corpo de Cristo, através do batismo nas águas, mas ela também desliga através da exclusão desse membro
do corpo de Cristo. Então, se essa pessoa que se diz cristã, convertida, que foi regenerada, nasceu de novo, ela não está andando no Espírito, pelo contrário, ela está evidenciando outra coisa, a igreja ela é convocada por Cristo a reconhecer e também a desligar, a excluir. Então, ela liga e ela desliga. Tudo bem até aqui? Eu queria trazer isso porque foi um irmão que levantou essa questão comigo no final da última aula que eu dei, e ele falou, opa, a gente não pode afirmar quem é salvo assim, né? Ó, você não é... A gente não tem essa autoridade dada por Cristo nesse aspecto, mas como igreja nós recebemos essa autoridade de Cristo, como corpo de Cristo, para ligar e desligar. Isso é importante, né? Então ninguém pode excluir ninguém, né? Também não é bem assim. Não é assim que funciona. Tudo bem? Então, batismo no Espírito Santo. A gente fechou, agora a gente vai para a plenitude, falar um pouco sobre plenitude, fruto e dons. Pastor Marcelo. Você começou a direcionar no início, até pela resposta dando, algumas perguntas. Onde é que essa expressão aparece e como ela nos mostra que isso ocorre no momento da conversão e não posterior? Eu penso que a melhor referência, a mais clara nesse sentido, está lá em 1 Coríntios 12:13. Quando Paulo diz, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Né? Essa expressão batizados no Espírito só ocorre aqui. E que contexto é esse? O contexto da inserção no corpo de Cristo. Como é que alguém é inserido no corpo de Cristo? Por meio da sua conversão. Sim, sim. E por que o nome é batismo? Paulo está aproveitando uma ideia do próprio batismo nas águas. O batismo é sempre o ato inicial. De iniciação. É sempre a iniciação. Perfeito. Quando fala batismo no Espírito, é a inserção no corpo de Cristo, por meio da conversão, que é o ato inicial da jornada cristã. O que vai acontecer posteriormente, que a pessoa fale em línguas, ou profetiza, ou faça qualquer coisa, é um desdobramento que a gente vai falar. Fruto, dons. Mas é o que vem aí para frente. Né? Eu acho que isso é importante. A gente acabou rodeando aí fogo e mais o que e tal, disciplina. Mas eu acho que essa é a ideia principal, né? Que o batismo não é uma segunda etapa da iniciação Sim. cristã, e é aquilo que você falou, né? Muitos irmãos acabam Condenando como... recriminando, estabelecendo, parece uma caixa, né? Irmãos, Sim. Primeira característica, menos elevados, mais elevados. Você ainda precisa de uma segunda experiência. Precisa, então vamos buscar isso. É o sujeito que Não encontra isso? nem todos falam isso. Sim, sim. Aí fica frustrado, chateado, se sente mal. Então tem todo um desdobramento pastoral na própria teologia do batismo do Espírito. É importante de ressaltar. Assim, na minha opinião, eu acho que esse verso é fundamental, porque é aqui que a expressão aparece e é aqui que o contexto dela É de... E englobando todos, né? Judeus, gentios. Aí a promessa de Joel, né? Se cumprindo, né? E 1 Coríntios 12 também, no versículo 3, né? Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então a confissão e o reconhecimento de quem é Jesus Cristo corretamente é uma ação do Espírito Santo. É essa ideia de batismo como iniciação realmente ao corpo de Cristo. Fátima tinha um comentário, uma pergunta? O joio e o trigo é juízo final. O que a igreja faz é um juízo temporário e prévio. A ideia aqui de juízo prévio não é uma ideia de condenação e exclusão total. Pelo contrário, é uma oportunidade para que o pecador se arrependa e volte. A gente vê isso em Coríntios, né? Quando aquele jovem que está tendo um caso com a madrasta, lá ele tem a oportunidade de
Então, a mensagem é a seguinte: a igreja ela não tem a palavra final, como a gente vê, por exemplo, na Idade Média, com a igreja católica, né, tirando a pessoa realmente excomungando e falando, não, você está condenado para sempre ao inferno, você não tem... Não, a ideia aqui é uma condenação prévia para dar oportunidade a essa pessoa se arrepender, tá? Não sei se a gente consegue... Mas a gente já falou bastante, né? A gente teve uma série sobre isso, inclusive para a gente trazer essa cultura de membresia mais sólida para a igreja. Então, isso não pode ainda ficar, acho que, muitas dúvidas assim. É uma condenação, uma autoridade dada à igreja, tá? Isso a gente vê em Mateus 18, Mateus 16 também, Jesus fala sobre isso. Então, e assim, é uma consequência última, tá? Você deixou cair o negócio aqui da ceia, vai ser... Não, está desligado. Não, você vê que tem uma ordem. Se o irmão pecou, vai até ele. Se ele não te ouvir, chama mais um. Se ele não ouvir, chama a liderança, né? E aí, se não ouvir, leva em contexto público. Se não ouvir, aí, meu filho, desculpa, né? Mas eu até conversando com outros irmãos, eu penso que tem uma etapa antes disso tudo, que é a própria pregação do Evangelho. Se a pessoa está aqui domingo, quarta-feira, de manhã, de noite, está ouvindo a pregação, está sendo confrontada, e nada acontece, o primeiro filtro para mim é a própria pregação do Evangelho. Então, sim, você tem dois problemas. Se a pessoa se ausenta, por exemplo, ela não está ouvindo, não está tendo o primeiro filtro, né? A primeira confrontação ela não está tendo. Segundo ponto, se a igreja não prega o Evangelho, ela vai estar ouvindo qualquer coisa, não vai ser confrontada, e quem também poderia levantar para confrontar, chamar no canto, conversar, não está nem ouvindo o Evangelho, não está estudando o Evangelho, a igreja talvez não está cumprindo nem a missão dela. Então, assim, excluir é algo que não é simples, não é algo assim, vamos sair excluindo. Não, isso é a última instância. Isso se a gente fosse botar em termos jurídicos, é o Supremo, e você passando por todas as instâncias e sendo confrontado em todas elas em amor e com cuidado. Tá bom? Acho que, beleza. Plenitude, então, do Espírito Santo. O que seria essa plenitude do Espírito Santo? Aqui eu queria gastar tempo mais para a gente falar sobre frutos e dons. Então, plenitude do Espírito Santo, eu resumi na seguinte frase: é a busca contínua da ação e da dependência do Espírito Santo para todas as áreas das nossas vidas. Então, o batismo é iniciação, é inserção no corpo de Cristo. A plenitude é essa vida no Espírito Santo. Você vai ver Paulo tratando sobre isso de inúmeras formas. É a continuidade da dependência da ação do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Então, se a evidência do batismo afeta desde a conversão até o fruto e os dons, isso vai na dependência do Espírito Santo. Não existe um cristão que foi batizado no Espírito Santo e vive agora de uma forma independente da ação do Espírito Santo. Não existe uma igreja que nasce pela obra do Espírito Santo e agora não dependa mais do Espírito Santo. Tudo que a gente faz individualmente, isso tem que ficar claro, individualmente e coletivamente, como igreja, de domingo a domingo, é na dependência e deve ser na dependência da ação do Espírito Santo. Isso seria viver na plenitude do Espírito Santo. Não, e aí, de novo, tirando algumas coisas, né, algumas coisas extraordinárias. A plenitude do Espírito Santo não necessariamente é um momento de êxtase na sua vida espiritual, que você chega a um pico de dons e tudo mais, onde você está ali cheio de poder, de algum poder especificamente. Isso pode acontecer durante a sua caminhada, você ter, né, um momento na sua vida onde você se sente realmente mais capacitado por Deus. Mas essa plenitude é a real noção de que você depende da ação do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Seja em casa, nos desafios em casa, seja na igreja coletivamente. Tá bom? Agora...
Um batismo e vários enchimentos. Desafio melhor. Uma vez batizado, Sempre sempre cheio. Assim, infelizmente, a gente nunca vai estar sempre cheio, né? Então, assim, essa necessidade de vários enchimentos ao longo da caminhada cristã faz parte. A gente participou aqui do Retiro esse ano, a gente falou sobre dons espirituais, né? Quem esteve presente, a gente buscou isso, né? Não é... O cristão, ele foi batizado pelo Espírito Santo, tá, tudo bem, agora eu vou para casa e tá ok. Não. Essa necessidade de estar buscando, Paulo vai falar isso, busquem os melhores dons, né? Busquem estar cheios do Espírito Santo. Isso é parte da vida cristã, isso é uma necessidade diária do cristão. Alguém queria comentar alguma coisa aqui do lado de cá? Alguém levantou a mão? Joel? Você falou, né, essa vida cristã, esse processo de continuidade de enchimento. Tem mesmo a própria ideia da purificação, quando ela não é quando você pega um pedaço de ouro e purifica. Não, mas tem Todo um processo, né? até que de fato, é aquele dito, né? Você sabe que a prata está purificada como o ouro, o fluido é refletido, né? A imagem, a face do ouro, por isso é refletido, né? Na prata que está sendo purificada. Aí você sabe, não é ali. Então, esse processo tem uma prática. Perfeito. Esse processo de purificação, ele não acontece, né? Assim, tem até um vídeo né, quem quiser pesquisar no canal da Catedral, um vídeo do bispo. Fizeram uma pergunta para ele, mas a pessoa é batizada do Espírito Santo, você automaticamente é capacitado, cheio, e assim, me converti, agora estou cheio do Espírito Santo. Não é bem assim, automaticamente, né? Do dia para a noite, converti, agora estou totalmente pleno e santo nesse quesito, né? De capaz de fazer qualquer coisa. Não é bem assim que funciona. É um processo. É um processo onde a gente vai ver agora aqui na parte de fruto e dons, que é um processo que acontece também coletivamente, né? Você não é chamado para viver, não, agora eu já fui batizado, agora eu vou sair por aí, não preciso de mais ninguém. Não é assim que as coisas acontecem. Bem, fruto do Espírito Santo. Vou gastar um tempo agora sobre o fruto do Espírito Santo, que para mim é a evidência desse batismo, ou uma das evidências de que você foi salvo. O Espírito Santo realmente agiu no seu coração, te trazendo, né, uma nova vida. E onde a gente consegue encontrar, então, referência a isso, a um fruto, a uma evidência? Gálatas 5, 22. Vamos até lá. Quem pode ler, por favor? Obrigado. Então, Paulo vem tratando aqui da questão da vida pelo Espírito Santo. O contraste de uma vida segundo desejos, os pecados, e uma vida segundo o Espírito Santo. E qual é a marca, então, do cristão que dá o fruto do Espírito Santo? Aqui é um caráter diferenciado. Ele teve um caráter transformado. A gente vai ver no versículo 22, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a gente fosse pensar, né, imaginar um fruto, né, de uma árvore mesmo, qual fruto seria, né? Muita gente fala, não, aqui são vários gomos de uma tangerina, por exemplo. Não, eu pensei num cacho de uva, né? Talvez era o fruto mais próximo ali desse contexto cultural, né, desse período, né, as videiras, né, até falou sobre isso hoje, né, o cacho com várias uvinhas ali. Não, um fruto só com vários pequenos frutos, né, um cacho.
com vários frutos. Então, cada pedacinho desse aqui faz parte do caráter cristão, né? Individualmente, mas também coletivamente. A gente não pode olhar isso aqui como, não, a gente só ama no contexto individual, não. Nós fomos convocados a amar também em contexto coletivo e uns aos outros. A gente se alegra também, só a minha felicidade que importa, a sua não importa. Não, aqui é uma alegria que vai além. É uma alegria que vai muito além da sua alegria pessoal. Essa paz, essa paciência. Então, isso também se demonstra na coletividade, né? Isso também se demonstra no dia a dia, no uns aos outros. Aqui é o caráter de Cristo implantado no caráter do cristão. Então, se você não demonstra fruto de arrependimento, o fruto do Espírito Santo, muito provavelmente você não nasceu de novo, ou você realmente precisa que o Espírito Santo haja na sua vida. E aí a pergunta, não sei se você está pensando nisso, mas então eu tenho que ter obrigatoriamente agora, nesse momento, todos esses gomos ou todas essas pequenas frutas desse cacho ao mesmo tempo? Muito provavelmente você, assim como eu, está vacilando em algum desses pontos, né? Você precisa melhorar, buscar em Deus, buscar a ação do Espírito Santo para ter mais domínio próprio, por exemplo, ter mais paciência, amar mais, né? Isso aí, de novo, são vários enchimentos. Quando somos convertidos, não é o final, é o começo, é a iniciação desse processo. Muitas das vezes a gente se pega precisando realmente da ação do Espírito Santo, não para sair pipocando em pirotecnia gospel, mas para poder amar, para poder ter domínio próprio. E parece um contraste, parece não, é um contraste, você falar que a igreja está cheia do Espírito Santo e não tem amor. A igreja está cheia do Espírito Santo e não tem domínio próprio. O cristão é cheio do Espírito Santo, mas não tem paz com ninguém, nem com Deus, nem com outros irmãos. Isso é uma incoerência. Isso é um absurdo, na pior das hipóteses. Tá? Se a igreja e o cristão é cheio do Espírito Santo, a gente tem que ver esse caráter do próprio Cristo no cristão e na igreja. Esse é o nosso desafio como igreja. Se nós consideramos pentecostais e reformados, essa doutrina tem que fazer sentido no dia a dia. É bom que a gente veja esses frutos, né, na nossa vida e na igreja. Amém? Eu acho que uma das coisas mais importantes do Espírito Santo é quando ele nos purifica do querer para realizar, entendeu? Porque é tão difícil você convencer alguém a mudar algo nela mesma. Então, eu acho que essa ação dele, o nosso querer, que não é visível a ninguém, entendeu? Eu acho que essa é a maior. Como diz aqui em Romanos, os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne. Sim. Mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Mas aí no 9, vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Perfeito. Mas se alguém não tem, não pertence a Cristo. Então, essa ação que ninguém vê dentro de nós, essa é uma das coisas mais importantes. Nós não permitimos também que ele faça esse movimento, nós não fazemos nada. Esse é um texto que eu queria trazer também, Romanos 8, 9, um texto importante. Paulo vai afirmar aqui, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, né, ele deixa meio que uma, não é uma pulga atrás da orelha, não, mas uma inquietação santa. Ele vai falar da vida no Espírito Santo aqui também, no capítulo 8 de Romanos, e ele vai falar do contraste realmente entre uma vida no Espírito e uma vida sem o Espírito Santo, né? Ele faz essa inquietação. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Aí ele continua, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, sim, é uma ação interior
individual que muda o nosso querer, muda as nossas vontades, muda esse domínio da carne sobre a nossa vida, domínio de Satanás e do pecado, e agora é o domínio do Espírito Santo. E sim, tem uma responsabilidade nossa nisso, na busca em ser cheios do Espírito Santo, em abrir mão, se assim a gente pode dizer, se despir, né, do velho homem, se vestir do novo homem. Tá? Então, de novo, né, vamos orar a Deus por esses frutos, por esse fruto, com vários desdobramentos, individualmente e coletivamente. E, para fechar, dons espirituais, dons do Espírito Santo. Oi, pode falar. Não, tudo bem. Tá. Eu queria até gastar um tempo um pouquinho mais de oração por isso também, no final. A gente orasse pelos dons, pelo fruto do Espírito Santo, por mais ação realmente do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Dons do Espírito Santo. Eu vou frustrar vocês aqui, eu não vou explicar como que você vai aprender a falar em línguas, eu não estou, infelizmente, com essa intenção. Mas, também, bem breve, é a ação soberana, meus irmãos, sobrenatural do Espírito Santo no meio do povo da igreja, com uma finalidade, a edificação da igreja, o bem comum, né, que Paulo vai usar. E a gente vê isso. Vamos usar só um texto aqui para a gente poder fechar. Na semana seguinte a gente pode voltar a explorar um pouco mais esse assunto. Tragam suas dúvidas também, a gente pode gastar um tempo maior com isso. Mas vamos até Efésios 4, é um texto que ele traz essa real noção de como Deus ele capacita cada um de nós para uma finalidade comum de edificação da igreja. Vamos do versículo 11, perdão. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com o fim, ou seja, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. O propósito de Deus conceder dons a cada um de nós, separar uns para uma função, outros para outra, ele diz no versículo 14, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, um resumo da capacitação dada pelo Espírito Santo, através dos dons e da separação de cada um de vocês para exercer sua função, deve redundar nessa finalidade, a edificação, o bem comum de toda a igreja, para que a igreja seja capaz de chegar a um nível de maturidade que não seja mais influenciada por falsas doutrinas. A ideia aqui é de uma ideia de uma pilastra, algo bem firme, que não seja balançado com qualquer vento, de qualquer lado, ou qualquer doutrina faça você se mover. A igreja, quando está cheia dos dons do Espírito Santo, ela tem que buscar essa finalidade. Tá? Para fechar, os dons do Espírito Santo não é sobre você em primeiro lugar. Não é só sobre a sua edificação em primeiro lugar.
Se Deus te deu um dom, se o Espírito Santo está te capacitando, é para que você edifique a igreja e ajude aos outros a chegarem a uma maturidade onde eles possam ensinar aos outros também e que cada um possa cumprir a sua função para que todos sejam edificados. Se você é membro da catedral, você já ouviu falar sobre isso no curso de novos membros, né? Nosso papel como membros, como uma membresia, é essa finalidade, tem essa finalidade. Cada um aqui tem um ministério, né? Que seja ele até o ministério do banco, que a gente já falou sobre isso. Mas você tem um ministério, você foi chamado para exercer sua função. Se você não exerce a sua função, você está sobrecarregando outra pessoa também, pensa nisso. Tá? Então, o mesmo Espírito atua em todos, de diferentes formas, mas para a mesma finalidade. Amém?